Portanto, só para vocês acompanharem um pouquinho assim, a minha trajetória, para entenderem onde que eu cheguei e por que o autismo. E você o mais rápido possível para a gente ganhar tempo. Eu estava, então, falando que eu deixei o Brasil em finais de 73. Primeiramente, eu caí lá na Finlândia, fiquei alguns meses ali, mas logo depois, em início de 74, eu cheguei em Münster, no norte da Alemanha, onde eu reiniciei o curso de psicologia, que eu havia iniciado aqui no Brasil, já estava no quarto semestre. A Alemanha me aceitou muito bem, fiz o curso de alemão, aprendi a língua alemã, e em outubro de 74 eu reinicio o meu curso de psicologia. Em 75, eu tive que fazer o primeiro estágio supervisionado. E esse departamento de psicologia, a Faculdade de Psicologia da Universidade de Münster, me enviou a uma instituição a cerca de 35 quilômetros de Münster, um lugarejo, onde tinha uma instituição que era uma residência para 125 meninos e meninas com retardo mental, com autismo e com outros problemas neuropsiquiátricos e neurológicos. E foi justamente no dia 5 de fevereiro de 1975, quando eu iniciei o meu estágio, o médico-chefe, um psiquiatra, Dr. Herbert Max, perguntou: o senhor não é alemão? Eu digo: não, não, eu sou brasileiro. Conversamos em uns 10 minutinhos e ele me disse: vem aqui comigo. E ele me levou para conhecer a residência. Eram residências de 12 moradores em cada ala, eram 125 no todo, e ele me apresenta uma menina, Karin Martala. E ele me disse: essa menina tem síndrome do autismo. Naquela época, nós denominávamos síndrome do autismo. E foi a primeira menina, a primeira pessoa com autismo com quem eu me deparei. E, claro, por vir de colégio salesiano, né? Então, no ginásio, no científico, naquela época a gente aprendia grego, a gente aprendia latim, inclusive para entender a língua portuguesa, para aprender a língua portuguesa. Os colégios daquela época, colégios salesianos, eram assim, né? Os colégios confessionais. E quando me fala síndrome de autismo, eu comecei a pensar: autismo, isso é grego, isso vem do grego. Auto, automóvel, um veículo que move por si só. Autoísmo, ismo, voltado para, auto, para si, encapsulado, voltado para si, o indivíduo encapsulado. Pronto, comecei a buscar ali. Não tinha a menor ideia, vendo a menina lá com as estereotipias, com a cabeça, um retardo mental associado, e comecei a estudar. Isso foi, então, fevereiro de 75. Dia 5 de fevereiro de 75, às 10h10 da manhã. Me lembro como se fosse hoje. E ali eu iniciei a minha carreira com o autismo. Terminando o curso de psicologia em 1980, já na época do curso de psicologia, eu já me interessei, porque eu deveria ficar nesta instituição por 5 semanas, fazer estágio, e eu acabei ficando 5 anos lá. Todo o meu curso de psicologia, eu estudava lá e fazia plantões ou fazia estágio, ou seja, frequentava essa instituição. E eu fui começando a observar que o que mais me ajudava naquela época a lidar, a tratar, a conviver com esta população específica era a análise do comportamento. E enveredei-me, então, pelo comportamentalismo. Ainda que tenha estudado, sem algumas outras áreas mais filosóficas, como é a psicanálise, entrei neste mundo e tenho até o privilégio de ter lido Freud no original, não é? Em alemão. Mas eu entendi que para esse tipo de trabalho, com essa população, com as necessidades e as exigências, o comportamentalismo, portanto, o behaviorismo me dava mais sustentação, me dava mais segurança. E os experimentos que eu andava fazendo durante o curso, lidando com problemas de comportamento alimentar, problemas de sono, problemas de autolesão, problemas de estereotipias, problemas do desenvolvimento e da aprendizagem,
a análise do comportamento me dava mais segurança e eu percebia resultados mais visíveis. Porque quem estuda a análise do comportamento sabe que os analistas do comportamento trabalham basicamente em cima de fatos, números e evidências. É o princípio elementar da análise do comportamento. Então, me formei em 1980, em outubro, quando eu percebi que a psicologia não me ajudava tanto quanto eu queria pelas minhas especulações, pelo meu trabalho, pela essa sede, essa vontade de aprender. Então, como eu já tinha estudado 2 anos de medicina e eu larguei a medicina porque eu gostei mais da psicologia, aí eu fui para o departamento de psiquiatria e fiz o meu doutorado no departamento de psiquiatria infanto-juvenil. Durante os 4 anos que eu fui doutorando, eu fui professor assistente desse departamento e continuei estudando autismo. Dentro do autismo, eu sempre lidei e sempre entendi no lidar com casos mais graves, os casos mais invasivos. Porque os casos mais simples, nós temos bem mais gente, mais profissionais lidando. Já nos casos graves, de insônia, resistividade, inclusive resistência à alimentação, alimentação seletiva, agitação, estereotipias, etc., etc., era um número mais reduzido, como é hoje ainda, um número mais reduzido de profissionais que cuidam desta população. Eu terminando o doutorado em 86, 85, 86, nós aí lembramos aos nossos jovens que estão aí hoje estudando psicologia, é bom lembrar que foi o ano em 85 quando nós conquistamos a liberdade no Brasil, conquistamos a democracia. Então eu fiquei mais um ano no departamento de psiquiatria como professor assistente e eu, já casado, com 2 filhos, eu perguntei à minha esposa, que é alemã, perguntei se ela não queria vir para o Brasil, porque eu entendi que no Brasil eu poderia ser mais útil do que, por exemplo, na Alemanha, porque lá eu já tinha minha vida toda pronta. E aí o meu primeiro emprego no Brasil foi na Universidade Federal da Bahia, onde eu fui professor titular no departamento de psicologia e tinha um pé lá na medicina, na epidemiologia. Fiquei ali 2 anos, 3 anos. Depois eu fiz um concurso público na UNB, um concurso público na Federal de Juiz de Fora e um concurso público na Federal de São João del Rei. Como eu passei em primeiro lugar nos 3, mas eu não passei porque era bom, não. É porque eu já era doutor, já tinha títulos, etc., publicações, então me deram muito ponto, eu ganhei muito ponto, então eu consegui passar em primeiro lugar. Mas não tem nada, quer dizer, tem nada a ver, não, mas assim, porque eu era muito bom. Cara, não sou bom coisa nenhuma, eu procuro ser bom e luto desesperadamente para fazer um trabalho e fazer bem à humanidade. Essa é que é a minha função, nada mais do que isso. Então, passei 10 anos e escolhi a Federal de São João del Rei por ser de lá. Aí eu já tinha meus pais lá, podia ficar com os netos pequenininhos, a minha esposa já falando razoavelmente o português, etc, etc. Então, passei 10 anos ali. Ali eu fui reitor da Federal durante 4 anos, mas antes, em 1993, eu volto à Alemanha para fazer meu primeiro pós-doutorado. E eu fiz meu pós-doutorado na neuropediatria. Em 99, depois do meu mandato, eu volto para a Alemanha e faço o segundo pós-doutorado. E vou fazer no departamento de neuroanatomia e no Instituto Alemão de Pesquisas sobre o Autismo. Inclusive, aí eu termino essa carreira, só para dizer para vocês, em 1983, quando eu iniciei, estava no segundo ano de doutorado, foi fundado na Alemanha um Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. E eu estava lá. Eu fui o único estrangeiro participante da construção do Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. Essas coisas eu tenho um orgulho danado, mas não por mim, não, como brasileiro. Não é apesar que hoje ser brasileiro, pelo contrário, quem está acompanhando mais de perto, é um pouco constrangedor na Europa você falar que é brasileiro. Por isso que a gente está tendo aí essa coisa em que foi eleito, mas democraticamente temos que respeitar e aguentar até onde der, até onde o povo começar a acordar. Então, nesse sentido,
Eu terminando meu segundo pós-doutorado, eu volto para o Brasil e desde então eu estou aí nessa peregrinação. Inclusive já estive em Arapiraca por 2 vezes, a convite aí do Lucas, da Tiala, e uma participação em seminários e tudo. Vou parar aqui, porque senão vou ficar aqui até amanhã. Eu tenho 2 livros em alemão publicados, eu tenho 6 livros no Brasil. A minha penúltima publicação é Transtorno do Desenvolvimento e Transtorno do Comportamento. Na metade do livro eu trato, não é, de autismo e as patologias correlatas, e a segunda metade eu entro no mundo do transtorno de comportamento. Aí o principal deles é o TDAH, depois nós temos transtorno de conduta propriamente dito, e o transtorno famoso TDO, transtorno desafiador opositivo. Essa foi a minha penúltima publicação. E a última, meu último livro, é sobre inclusão escolar e suas implicações. Ah, se der tempo, eu vou entrar um pouquinho nesse tema hoje ainda, e se vocês se interessarem por isso. Bom, e claro, artigos, eu tenho vários artigos, não vou nomeá-los agora, mas a carreira acadêmica é carreira acadêmica. E vamos trabalhar, vamos pesquisar e vamos publicar. Ponto inicial de partida agora sobre o autismo. 2 premissas que vocês, então, precisam entender de toda a minha apresentação. Primeiro, eu não acho nada. Eu não acho nada. Penso que. Penso que pode ser. Eu sou pesquisador, né? Então nós não fazemos afirmativa nenhuma sem ter primeiro a comprovação. Segundo ponto. Ah, professor, mas na minha opinião, eu não quero saber da sua opinião. Você levanta uma hipótese, vá verificá-la e depois volte com o resultado. Inclusive, os meus ex-doutorandos e mestrandos, as pessoas que eu orientei em trabalhos, sempre sabia que na minha sala tinha um cartaz com os dizeres: nesta sala ninguém acha nada. Nesta sala ninguém opina em nada. Opinar é no barzinho, no boteco. No boteco eu posso continuar achando que o Flamengo é o maior time do mundo. Posso continuar achando que Angelina Jolie é uma das mulheres mais lindas do mundo. Lá eu posso achar. Na ciência você não acha. Na ciência você não opina. Até porque nós que estamos hoje sentados aqui, escolhemos lidar com humanos, procurar entender humanos. E por mais que nós tenhamos o máximo de cuidado em tudo que a gente faz, a nossa margem de erro é muito alta. Porque quantos fenômenos a gente percebe no humano em que a gente não tem a menor ideia do disparo, portanto, a etiologia, o que disparou? Aí sim, quando o comportamento é manifesto, hoje nós já sabemos. Comportamento X manifesto, já podemos calcular qual é a consequência. Inclusive, quem é brasileiro mesmo, vendo toda esta tragédia, esse genocídio no Brasil, já pode calcular o que vai ser do nosso país daqui 3, 4, 5, 6 anos. Não, aí não há mais mistérios. É importante também que vocês relevem, ao aprender psicologia, que o psicólogo deve entender também um pouco de neurociências. Porque tudo é gerado pelo sistema nervoso central. Vocês se lembram, quando estudam um pouco da história da humanidade, que durante milhões de anos, os poetas, os sociólogos, os escritores, os teólogos, os filósofos, inclusive a própria ciência, sempre entendeu que o centro da vida era o coração. E eis que nós estávamos enganados, porque o centro da vida é o cérebro. Inclusive é o cérebro quem manda o coração bater e manda o coração parar de bater. E quando a gente, pelas artes, pela música, meu coração bate feliz, coração nenhum. Coração é um mero bombeador de sangue para cima e para baixo. Quem se emociona é o cérebro. Até porque as sensações que temos entram no sistema nervoso central via os nossos órgãos sensitivos. Olfato, visão, audição, gosto, tato.
e que entra e vai para o sistema nervoso central. Lá elaboramos o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos, e através das emoções, através de o que eu vivencio, eu modifico internamente uma série de processos neurobiológicos, neuroquímicos. Por exemplo, quando eu penso numa Angelina Jolie, e quando eu penso nela, não é só pela beleza física dela, não. Todos vocês que conhecem um pouquinho dessa dona, vai saber que 50% de todo o cachê que ela recebe como atriz, e todo, ela investe lá nos meninos miseráveis no Sudão, na Eritreia, na Etiópia e outros países da região. Em salvar vidas humanas, salvar meninos da miséria absoluta, da morte pela fome. Por isso que eu tenho uma paixão especial por esta qualidade dessa mulher. Pronto. Sempre me interessei pela infância e adolescência. Por isso que talvez seja propício quando Clara me faz a proposta e me faz o convite. Fala da infância? Nada melhor do que falar da infância. E sabem por quê? Aprendam isso de uma vez. Se vocês observarem o ciclo da vida, vocês vão perceber que a primeira infância demora só 5, 6 anos. A segunda infância, mais 5, 6 anos. Depois nós temos aí cerca de 2 anos e meio de puberdade. E mais uns 3 aninhos de adolescência. E o resto da nossa vida é fase adulta. E quando a gente vai estudar tudo isso que vocês estão estudando nesses 5 anos que vocês estão aí peregrinando na universidade, vocês vão perceber que o período em que a gente mais aprende na vida é na primeira infância, na segunda infância, puberdade e adolescência. O primeiro órgão que começa a envelhecer no corpo humano e demonstrar o seu envelhecimento é o cérebro. Se vocês observarem, e vou pegar a mim, porque ao que parece eu sou o mais idoso, eu estou com 67 anos. E tenho clareza de que nos últimos 50 anos da minha vida, eu não aprendi mais do que nos meus primeiros 15 anos de vida, 17 anos de vida. É quando eu aprendi a levantar a cabeça, a arrastar-me, a levantar-me, a ajoelhar-me, a andar, a ler, a escrever, a falar, a nadar, a andar de bicicleta, a vestir-me, despir-me, tomar banho sozinho, comer sozinho. E depois, na fase adulta, eu vou aperfeiçoando e vou aprimorando esses conhecimentos mais básicos e, evidentemente, a depender da carreira que eu faço, uma carreira acadêmica, e rodando por este mundo, eu sou um brasileiro privilegiado, e eu vejo isso como privilégio e não como coisa soberba, ao contrário disso, mas como eu domino 6 línguas estrangeiras e já rodei boa parte da África, conheço boa parte da Ásia, conheço todas as Américas, por curiosidade, eu fui professor de geografia e sempre fui curioso. Então a gente vai crescendo também nessa diversidade de culturas, de outros ambientes. E a gente tenta passar isso para os nossos alunos. Por favor, jamais pensem que essas demonstrações que eu estou fazendo agora é para eu. Caramba, daqui a uns anos já fui. Há 68 anos atrás eu não existia. E mais uns anos aqui na frente eu já fui. E eu vejo a minha função hoje como um profissional da área da educação e da área da saúde. E na área da academia, né, uma pessoa que fez carreira acadêmica, eu não fiz nada mais do que minha própria obrigação. Nada mais do que isso. Não é? A vida é tão simples assim. Então, nesse sentido, eu fui aprendendo que a gente tem que, quando a gente está lidando com crianças, a gente, quando está lidando com jovenzinhos, adolescentes, eles estão num processo tão acelerado de aquisição de novos conhecimentos. E se esses conhecimentos que eles adquirem neste período não forem conhecimentos que tragam para eles, que venham trazer para eles autonomia, e vamos lá no grego, autonom.
nomear a si próprio, ser dono do seu próprio destino, decidir por si próprio. Então, se desde o começo da educação infantil, desde o bebê, nós não preparamos esses indivíduos para a vida, com estímulos, com conhecimento, com diversidade, com conhecimento do mundo e não só do seu local onde você vive, conhecer a quem nós estamos ligados. Se a gente não faz isso desde cedo, esses indivíduos vão entrar na fase da vida lascados. Lascados. Vão fazer o básico dos básicos de sobrevivência. Então, o conhecimento, a diversidade, a cultura, o aprender a conviver com a divergência, com as diferenças. E, de repente, mais do que nunca, o que já éramos, mas agora mais do que nunca, nós nos tornamos um país ainda mais profundamente homofóbico, racista. Inclusive, elegemos o indivíduo que faz essa defesa e ele não escondeu de ninguém o que ele é. Ele não mentiu para ninguém. E tivemos aí os tais dos 57 milhões de habitantes que acreditou que aquele era o caminho. E por de onde veio isso? Justamente por nós não termos uma base educacional no Brasil que sustenta um pouco mais a convivência pacífica. Todos vocês sabem que problemas da vida humana não se resolvem com armas. Problemas da vida humana resolvem-se com educação, não é com armas. Então, baseado nesses princípios, quando eu comecei a ligar e aprender psicopatologia na infância e adolescência, e vamos definitivamente entrar então no autismo, comecei a buscar uma pergunta que eu fazia para mim e continuo fazendo até hoje, e não tenho todas as respostas, uma pessoa com autismo, o que eu devo fazer? E nós vamos definir daqui a pouquinho o autismo. O que eu devo fazer? Primeiramente, eu não vou fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que tentar fazer, eu tenho que primeiro identificar e tentar fazer o que é que ele precisa. E nós, brasileiros, ainda não nos atentamos para isso. A gente monta projetos clínicos, comportamentais, fonoaudiológicos, terapêuticos ocupacionais, todo padrão, vamos trabalhar com essa criança baseado nesse princípio, porque para ele adquirir tais e tais habilidades. E às vezes nós não nos perguntamos, mas o que ele precisa? Ele precisa daquilo que eu quero fazer com ele? Ou eu consigo identificar para eles se tornar o máximo que for possível um indivíduo autônomo, senhor do seu próprio destino, principalmente na fase adulta, que é o período mais longo que a gente vive na Terra? Então, como é que eu tenho que preparar esse menino, essa menina, com autismo, para poder vencer esses desafios? Então, quando nós estudamos a psicopatologia na infância e adolescência, significa que a gente vai começar a lidar com atipicidades. Nós temos que estudar primeiro o homem comum, a espécie humana, como é que ela funciona, de onde que ela vem, para onde que ela vai, quais são as fases do desenvolvimento, as habilidades que se adquirem nessa e naquela outra época. E para você ser um indivíduo feliz, equilibrado, um indivíduo satisfeito consigo mesmo e com os outros, então você tem que construir dentro de você, aprender dentro de você algumas operações, algumas atitudes básicas para esta convivência pacífica, para essa convivência solidária, para essa convivência com outros tipos de pensar, outras formas de entender o mundo. Eu estou dizendo para vocês aquilo que eu penso, e necessariamente eu não penso a verdade, eu penso a minha verdade. E ela necessariamente não é universal, mas eu estou explicando para vocês qual é o fundamento que eu trabalho com crianças autistas, e quando eu estou trabalhando com crianças e autistas adultos, eu me baseio basicamente nesses princípios elementares, do que eu entendo filosoficamente sobre a vida humana. Tá bem. Quando eu comecei, então, iniciei esse trabalho com autistas, então, primeiro vamos definir, por exemplo, o que é isto, hein? Aí vamos lá no grego, como eu disse para vocês, vamos lá no grego, autos, ismo. Estudo, estudo, estudo. Faço estágio, procuro experimentar, pratico, etc. Até chegarmos no mundo de hoje,
que hoje nós denominamos, então, transtorno do espectro autista. Porque já passamos pelo autismo, aí vinha depois, começamos lá com autismo infantil precoce, depois síndrome do autismo, depois transtornos invasivos do desenvolvimento, transtornos globais do desenvolvimento, até chegarmos agora, a partir de 2011, 2014, aí sim, transtorno do espectro autista. Agora virou realmente agora um verdadeiro balaio que vale tudo, pode tudo. O DSM-5 fez uma confusão enorme, está fazendo uma confusão enorme, porque hoje basta o indivíduo, às vezes, fazer uma estereotipia, basta o indivíduo fazer um movimento, basta o indivíduo você chamá-lo, ele não te ouvir, isso é autismo. E autismo é uma síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de sintomas. Veio do grego, síndrome, conjunto de sintomas. Então não é não são 2 sintomas, 3 sintomas que, vamos dizer assim, que você vai observar para determinar que a pessoa tem autismo. Então, como hoje se trata somente de uma apresentação de 1 horinha e pouquinho, e eu já vou me estendendo por demais, nós temos aí um manual, inclusive uma cartilha, de 14 sintomas cardeais, e desses você tem que encontrar pelo menos 4 desses 14 sintomas cardeais. Eu trato disso num dos capítulos do meu livro, do meu penúltimo livro, Transtorno do Desenvolvimento e do Transtorno do Comportamento e do Desenvolvimento. É o contrário, transtorno do desenvolvimento e comportamento. É tanta coisa que a gente faz que acaba se perdendo desses livros. Então, ali eu vou destacar, dos 14 sintomas cardeais, a pessoa tem que ter pelo menos 4 sintomas, daqueles 14 cardeais, para você determinar essa pessoa tem autismo. Professor, você está falando aí sintoma X, sintoma Y, sintoma beta. Eu tenho um menino que ele tem, eu identifiquei 2, doutor, 2 desses sintomas, 3 deles. Então você vai dizer, esse menino tem alguns sintomas que me lembram o autismo, mas esses sintomas não são suficientes para você determinar que ele tem autismo. Até porque sintoma por si só, sozinhos, não são específicos de autismo. Por exemplo, catatonia. Você está com um indivíduo que tem uma esquizofrenia catatônica e ele está lá paradão. A gente chama ele ele ouve, porque auditivamente está tudo perfeito, mas ele não responde ao seu estímulo auditivo. Você tem, por exemplo, algumas pessoas com retardo mental que têm, principalmente retardo mental grave, que tem, por exemplo, a estereotipia de ficar balançando o corpo como um pêndulo. Portanto, não é não são 2 ou 3, é um conjunto de sintomas, porque o autismo é uma síndrome, os sintomas cardeais estão no isolamento, autismo, voltado para si, encapsulado. Esses que são os sintomas cardeais. Quando foi 1980 e pouco, ainda na Alemanha, eu publiquei um artigo com 73 sintomas típicos que a gente encontra no autismo. Publiquei num livro aqui no Brasil, traduzi e publiquei um capítulo de um livro que eu havia publicado em 2002. Já nem me lembro mais o título lá daquele livro, em 2002, mas lá tem um capítulo que eu descrevo 73 sintomas que nós podemos observar no autismo. Eu, feliz da vida, eu estava se achando que consegui descobrir 73. 4 anos depois, os norte-americanos publicam um artigo com 122 sintomas que a gente pode encontrar no autismo. O que quer dizer isto? O autismo, então, a pessoa não precisa ter 123, porque se ele tiver 123 sintomas de autismo, ele está lascado. Então, o autismo é um conjunto de sintomas. E aí nós vamos entrar no grau de acometimento. Nós temos autistas com menor grau de acometimento, ele tem um conjunto mínimo de sintomas que prescreve o autismo, mas ele não está tão enraizado, então ele tem um grau de acometimento mais leve. Você tem alguns autistas que vão ter, dos 14 sintomas, vão ter 5, 6, 7, é também autista, mas é mais acentuado, está mais encapsulado, mais fechado em si. E é claro que nós vamos ter o autismo infantil moderado e depois ter o severo. Eu não vou me ater muito a isso não, porque isso é um curso inteiro.
não é? De pelo menos 20 horas. Então, nós temos os chamados graus de acometimento. E os graus de acometimento, é bom que vocês estejam ouvindo atentamente, os graus de acometimento, eles estão também numa certa dependência com comorbidades. Por exemplo, nós vamos encontrar algumas pessoas que têm o autismo e um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, antigamente chamado de retardo mental. Mas também nós temos gente com retardo mental e um autismo secundário. Para o leigo, isto parece um jogo de palavras. Doutor, não é a mesma coisa? Claro que não é. E por que não é? Porque, quebrando também mais um mito agora, com mais essas pessoas que estão me ouvindo, um grande mito que a gente vai quebrar, seria que cerca de 70%, não há o 7.0, estatisticamente, em torno de 70% das pessoas com autismo têm atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Portanto, é mito. Fica falando que autismo, inteligentíssimos. Não é assim, não. Cerca de 70% não vão desenvolver a comunicação oral. Por isso é que ao longo da história, da ciência, dos pesquisadores, foram desenvolvidos procedimentos de comunicação alternativa. Porque se tivermos fonoaudiólogas assistindo agora a gente, ou alunos da fonoaudiologia, já sabem que, por exemplo, se uma criança não falou até 6, 7 anos de idade, no mais tardar 8, a probabilidade dele vir a falar vai diminuindo acentuadamente. A gente só não fala assim, nunca mais ele vai falar, para não pagar a língua. De repente você tem um fenômeno, e é um fenômeno, completa exceção, está vendo? Mas é claro para nós, se o indivíduo não falou aí com 5, 6, 7 anos, não entra na comunicação oral, vá preparando-se para treiná-lo com comunicação alternativa. Porque a probabilidade, a cada ano que ele vai ficando mais velho, vai diminuindo a probabilidade dele vir a fazer uma comunicação oral. Portanto, já estamos dizendo aí que você pode ter uma criança com sintomas clássicos de autismo e tem uma comorbidade, um atraso no desenvolvimento da fala, da sua autonomia, às vezes de vestir-se, de despir-se, de tomar banho sozinho. E quanto mais sintomas de autismo ele tiver, mais associado a esse atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ele vai estar. E aí nós temos cerca de 20%, em torno de 20%, que são aquelas pessoas com autismo, portanto, têm sintomas suficientes para a prescrição do diagnóstico de autismo, mas não são tão profundos e a inteligência não está afetada. Mas nenhum papai e nenhuma mamãe fizeram curso superior para ter um filho autista. Então eles não sabem o que fazer. E quanto mais tarde estas crianças vão chegando nos profissionais, fono, TO, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, etc., mais difícil, quanto mais atrasado, mais difícil será o trabalho com esta criança, porque ela já vem adquirindo cacuetes. Vocês que estudam psicologia já aprenderam que nenhuma criança nasce gostando de Coca-Cola. Nenhuma criança sai da barriga da mamãe gostando de chocolate. Nenhuma criança sai da barriga da mamãe cantarolando. Você sabe que uma grande parte de todo o comportamento humano é instalado. Então, se você instala numa criança o hábito da Coca-Cola, se você instala numa criança o hábito de só comer sanduíche, só batata frita, o que a gente aprendeu ao longo da história da humanidade? Se você instala, dá para desinstalar. Esta é que é a magia da ciência do comportamento. Pense sempre. Comportamentos instalados. Exemplo. Eu estive em Arapiraca
como qualquer outro lugar do mundo que eu vou. Eu tenho depois o costume de, no finalzinho da tarde, começo da noite, estar num local, e Lucas e Tiela foram bons anfitriões, me receberam com propriedade, inclusive fui até a casa da família deles, e eu fico observando, como qualquer outra cidade do mundo, Arapiraca, observando, dentro da cidade, mais de 50% das pessoas não usam cinto de segurança. Mas todos vocês, inclusive alguns que estão aí, que também não usam cinto de segurança, já aprenderam na matemática, não precisa nem de física, de qualquer colisão frontal a 40 quilômetros por hora, a 40, quase parando, o veículo quase parando, a 40 quilômetros por hora, se for frontal, ileso você já não vai sair. Pode sair vivo, até sem grandes ferimentos, mas ileso não sai. Quando, a depender da batida e aonde o seu corpo foi jogado no volante, você pode vir a óbito. Todo mundo já leu, já aprendeu, já viu na TV, já assistiu, etc. Mas foi instalado o hábito de não usar cinto de segurança. Agora, se você entra com seu bebê, com seu filhote, com seu menininho dentro do automóvel, e já desde cedo, na cadeirinha lá atrás, até 11 anos de idade, é lá atrás. Depois já pode, na frente, com cinto de segurança. Se você faz isto, desde entrou no automóvel, mas o meu filho não põe cinto de segurança, então não anda de automóvel. Doutor, mas ele não vai passear? Mas é claro que não. Doutor, mas ele vai ficar em casa? Pô, mas é claro que sim, é tão simples. É tão simples. O meu filho só entra no automóvel se ele usar o cinto de segurança. E é claro que eu, como modelo, já tenho que estar de cinto de segurança. Porque como é que eu vou chamar a atenção do meu filho para colocar cinto de segurança se eu não uso? Modelo. É tão simples. Comportamento humano é tão simples. Basta ficar atento no antecedente, como é que você se comporta e quais são as consequências do seu comportamento. E a gente faz isso também com autistas. Então, se nós começarmos desde cedo, a mamãe já logo, o papai já logo procurarem assistência, já logo procurarem ajuda quando percebe que alguma coisa com o filho não está indo bem. E os atendimentos começam desde cedo, nós temos uma chance maior de que esse menino chegue lá na fase adulta mais autônomo. Eu vou fazer uma entrevista com uma mãe de um adulto de Aracaju, quem eu acompanho há 32 anos. Conheci o menino e fiz o diagnóstico dele quando tinha 4 anos de idade. Hoje ele está com 36 anos e é o autismo que está grave, com autolesão, problemas sérios neuromotores, porque a mamãe não conseguiu seguir as orientações por compaixão, por dó do filho. Mas, doutor Facion, é a única coisa que ele gosta, é isto. Ele não vai comer. Eu digo, se eu entender por bem que ele não deve para atingir, né, um comportamento de autonomia mais superior, ele não vai. Doutor, mas ele vai ficar sem comer. Não, sem comer ele não vai ficar, não, mãe. Eu vou oferecer o alimento. Porque essa era aquela mamãe cujo filho, quando tinha o prato, recebia o prato na mesa. Nunca foi ensinado a ele, na própria cozinha, fazer o seu próprio prato na hora de alimentar. Era botado na mesa. Ele via o prato, não gostava, ele jogava o prato pro alto. Mamãe desesperada, buscava uma outra coisa. Até entender, ele gosta de batata frita, ele gosta dessa carne de hambúrguer. Então dá-lhe fazer batata frita e dá-lhe fazer hambúrguer para esse menino. E eu dizia, não faça isso, mãe, por ele, pelo seu filho, não faça isto. E ela não dava conta, porque ela dizia para mim, mas doutor Passion, ele joga o prato, se eu não colocar outro, ele não vai almoçar. Eu digo, sim, ele não vai almoçar, isso é decisão dele. E ela olhava para mim com aqueles olhos, mas ele vai estar com fome. Eu digo, essa é uma decisão que ele tem que aprender a tomar, uai. Ele agora jogou o prato, acabou o alimento, então daqui a pouco ele vai sentir fome.
Doutor Confucio, mas ele vai morrer de fome. Meu filho vai morrer de fome. Ah, eu não deixo meu filho morrer de fome, não. Eu digo, seu filho não vai morrer de fome. Às 2h30 tem lanche, não tem? 5 horas da tarde, depois também não tem mais uma comidiazinha. E depois não tem aí no jantarzinho que a senhora faz em casa. A senhora vai oferecer, a senhora não pode deixar de oferecer. Mas o sofrimento era da mãe. E você sabe muito bem o que uma mamãe faz, um papai faz, né? É o incômodo dela. O sentimento é dela, da compaixão, da dó, que o filho vai ficar com fome. Ué, mas quem vai ficar com fome é o filho, não é ela. A senhora comeu. Ah, mas eu não dou conta de ver meu filho assim. Pois é, então a senhora vai usar o seu filho. No caso, a senhora vai dar agora o quinto caneco de Nescau, porque ele está chorando, porque quer o quinto caneco de Nescau. A senhora estraga o seu filho, a senhora desarruma o seu filho para resolver um problema que é da senhora. Vocês estão percebendo o quão delicado é trabalhar com humanos? E quando eu digo isso para vocês, eu não digo com toda essa certeza absoluta, não. Eu digo simplesmente quais são as consequências de um comportamento. Então, hoje nós temos um indivíduo de 36 anos completamente dependente. E aí, para terminar essa primeira fase, nós vamos nos deparar com um fenômeno filosófico, emocional, até teológico. Vocês têm que lembrar sempre, no autismo, e quando a pessoa tem autismo não é uma doença. Autismo não é um transtorno degenerativo. Portanto, a longevidade das pessoas com autismo, se não tiver uma comorbidade maior, um retardo maior, problemas neurológicos maiores, a longevidade das pessoas com autismo é semelhante à de um homem comum. O que significa isso na matemática? Se não acontecer nenhum acidente, se não acontecer nenhum incidente com esta mamãe, esse papai, e não acontecer também nenhum incidente com o menino, os pais vão primeiro do que os filhos. Vão embora. E ele vai ficar. Imagine este menino sobre quem estou falando agora, de Aracaju. Mamãe já está com 69 anos de idade. Ele com 36. Ela está indo, hein? Está indo. Eu estou atrás dela. Logo atrás dela, estou no segundo vagão. Pela lei da natureza da vida. Eu posso morrer até primeiro do que ela, de um infarto. Mas pela lei da natureza da vida, ela está indo, eu estou no segundo vagão, atrás dela. Ele está lá atrás. E a hora que ela morrer, o indivíduo nem seu próprio prato aprendeu a fazer. Entendem-me? Então, quando nós, psicólogos, quando nós, trabalhadores da saúde, principalmente da saúde mental, a gente trabalha com preservação da vida. Então, quando eu me recorrer, de vez em quando, não é, a essa situação trágica que o Brasil está vivendo, eu já vou declarar para vocês, eu não sou ligado a partido político nenhum, eu não tenho ligação partidária nenhuma, eu sou cristão católico. E como analista do comportamento, e estudei neurociências, não é? Para mim é matemática. A gente já sabe não só o que acontece hoje, como o que vai ser de nós, dos filhos de vocês, dos netos de vocês, se nós não conseguirmos retornar a um país da paz. Sempre lembrando que problemas da vida humana você resolve com educação, não é com armas que você resolve. Entende-me? Então, quando o papai e a mamãe se comove, e a gente entende isso, eu não trabalho com culpa, eu não trabalho com julgamento. É sempre bom lembrar a vocês, estudantes. Nós que estamos nessa área, vocês que estão me assistindo nessa temática, aprendam claramente, reflitam claramente que nós não somos juízes, nós não somos policiais. Então, quando uma mamãe faz isto, pare com esse negócio de ficar culpando o pai e mãe. Quando eles não fazem, é porque eles não estão em condições de fazê-los. Talvez a assistência que nós estejamos dando para eles, um apoio psicológico, um acompanhamento específico para os pais, orientando-os como lidar com o seu filho em casa, a instalação de uma rotina de vida diária, a instalação de um sono regular, a instalação de um comportamento alimentar saudável. Se os pais, lembre-se, eles não fizeram curso superior para serem pais de pessoas com autismo. Então é a função nossa que estamos discutindo isso agora, aqui e agora.
sobre esse tema específico, o autismo, a nossa função não é fazer julgamento, é orientar, supervisionar, dar força para os pais. Essa que é a nossa função. Lembre-se sempre. E aí, quando eu volto novamente, de todos os procedimentos, de todos os. Como é que eu diria isso? De tudo que a gente conhece até hoje no tratamento do autismo. Muito já foi dito. Mas até agora, a análise aplicada do comportamento, o ABA, tem sido o procedimento que a gente pode mesurar eficácia e não eficácia. E ele parece nos dar mais segurança, um resultado mais satisfatório em cada caso que a gente vem tratando. Não vou entrar em disputa quem é melhor, quem é pior, mas eu, por exemplo, escolhi o caminho não interpretativo, escolhi o caminho da ciência. E da ciência baseada em fatos, em números e em evidências. O autismo, ele não tem cura, e ele não tem cura porque nem a etiologia, nem a origem a gente ainda sabe. Se especulou muito desde 1943, quando Leo Kanner descreve a patologia pela primeira vez. Leo Kanner foi um médico, estudou em Viena, de origem alemã judia. Ele vai para os Estados Unidos e ali ele começa a se interessar por esses tipos de crianças, um grupo de crianças, eram 11 pacientes dele, e ele entra no mundo. E a interpretação dele, àquela época, interpretação era que esses meninos eram todos encapsulados pelo fato de eles talvez terem sido rejeitados pelas suas mães. E ao longo de 43, até na década de 80, se falava muito das mamães refrigeradoras, as mamães geladeiras. E com o advento da emancipação feminina, em que as mulheres vão às ruas, conquistando o seu direito, e passam a trabalhar também como os homens trabalham, então, a partir da década de 70, começou-se a terceirizar a educação de filhos. Nós, pais, então, começamos a entregar os nossos filhos para babás, para creches, para a educação infantil, etc, etc. Então, os valores mais primordiais, como a transcendência, a religião, princípios morais, éticos, que adivinham de nossas casas, de nossos lares, estão vindo agora primordialmente das nossas instituições. Não quero julgar se isso é bom ou se é ruim, não. Houve essa modificação. E hoje tem muitos papais que, inclusive, nem conhecem os seus próprios filhos. Estamos vendo agora na pandemia, né? Tem pais assustadíssimos porque estão convivendo com os filhos dentro de casa agora, e filhos comuns, hein? Estou falando de autismo, não. E muitos não estão sabendo o que fazer com os seus filhos, porque tinha um outro ritmo de vida. Então, quando Leo Kanner descreve, surgiram estas. E aí, claro, entra no mundo, inclusive, das interpretações lacanianas, em que o problema, então, é a mamãe. Inclusive, uma grande parte dos lacanianos na década de 70, década de 80 e década até de 90. Não sei se ainda persiste, porque eu não acompanho mais, mas nem tratavam da criança com autismo, tratava da mamãe, porque achavam que a mamãe aceitando, a mamãe aprendendo, a mamãe acolhendo o seu filho, o autismo dele acaba, é curado. Meu Deus, vocês não têm noção do estrago que isso faz na vida de uma mãe. Esse tipo de forma de entender. A forma de entender. Não quero culpar ninguém, é uma disputa que eu quero fazer filosófica, uma disputa democrática de expressar. Imagine uma mamãe que já traz por que eu. Ai, doutor, por que eu? Ainda vem alguém e vai dizer, é porque a senhora não aceitou seu filho. E eu sempre digo, se rejeitar filho causa autismo, mais da metade da população brasileira teria que ser autista. E não são. Os orfanatos, desculpem, os orfanatos deveriam estar lotados de autistas e não estão. A ocorrência em casas de orfanatos, etc., de autismo é um pouquinho mais elevado, mas é porque ali é uma população específica de crianças que não estão convivendo com os pais, por óbito, ou por drogadicção, ou por incapacidade mental, seja o que for, estão ali.
né? Até por maus tratos. Então, é uma população específica. Então, o número, estatisticamente, de autismo ali é um pouquinho maior, mas é um pouquinho. Portanto, hoje é mais claro do que nunca, mas ó, não batemos o martelo ainda, que o transtorno do autismo é um transtorno neurobiológico. Ele é neurobiológico. Mas a gente não consegue encontrar o disparo. Onde no cérebro? Onde que é o disparo para fazer o autismo? E ninguém se torna autista. Todos nascem já com o autismo. Alguns são tão leves que não são perceptíveis para o papai e para a mamãe nos primeiros meses, até primeiros 2 anos, 3 anos. Mas os mais graves, já logo nos 6, 8 meses, a gente já pode perceber o autismo na pessoa, não é? Então, baseado nisto, hoje, o que tem mais dado certo seria, na verdade, a análise do comportamento. O que existe é você aprender como é que funciona o comportamento humano, e ao entender como é que o comportamento humano funciona, você pode, então, entender e desenvolver projetos de modificação de comportamento em pessoas com autismo. Mas pode também com TDAH, com depressão, indivíduos com esquizofrenia, indivíduos com insônia, indivíduos com baixa autoestima. É aprender o funcionamento do comportamento humano e aí aprender a aplicá-lo. É isso. Então, para ir terminando, até porque eu prefiro abrir agora para perguntas ou algum comentário, dúvidas, só chamar a atenção num pontinho que eu deixei lá atrás, que é você tem cerca de 70% de pessoas. Aí estava dizendo que cerca de 20% não tem inteligência afetada, mas não desenvolve habilidade, talvez por falta de estímulo, ou os pais não conhecerem, ou não terem acesso a profissionais que entendam do autismo. E nós vamos encontrar cerca de 10% da população de autistas, que nós vamos chamá-los de autismo de autofuncionamento. Está inclusive nesse livro aí, meu, tá lá, 2012, sei lá, 2014, eu não sei quando foi, está lá, o que é o autofuncionamento? E não confundam, por favor, o autofuncionamento com alta inteligência. Inteligentíssimo, menino. Não são fenômenos. O que é um autismo de autofuncionamento? Estou pensando aqui no Marcos. Marcos. Quando eu conheci, ele tinha 14 anos, hoje ele tem mais de 40. Salvador, quando eu cheguei na Bahia, meu primeiro emprego no Brasil, eu conheci Marcos. O Marcos tinha memória de calendário. Você perguntava para ele, Marcos, que dia que deu? Dia 9 de outubro de 1980, quinta-feira. Você ia vasculhar lá, tá lá, quinta-feira. Marcos, que dia que deu? 21 de abril de 1500, domingo! Bom, eu não sei se foi domingo não, mas vasculha lá e ele não errava. Mas se a gente perguntava para frente, Marcos, que dia que vai dar? Dia 14 de novembro de 2045. Quarta-feira! Ele levava um tempo maior. E eu fui exercitando com ele, perguntando, e eu tentando. Por quê? Por quê? No passado é na lata. No futuro, aí lembrei, ele está fazendo cálculo dos anos bissextos, os 29 de fevereiro. Marcos Victor aprendeu a ler e escrever sozinho. Marcos Victor era fixado em jornal da tarde. O papai comprava todo dia jornal à tarde, ele só lia o caderno de esportes e ele memorizava tudo. Ele não lia, ele memorizava. A gente chama de memória fotográfica. Bate o olho, já está tudo memorizado. E se eu perguntasse para o Marcos Victor quem foi o campeão brasileiro de futebol em 1968? Flamengo! Marcos, jogou contra quem? Vasco da Gama! Estou inventando aqui agora, que eu não sigo futebol, mas qual foi o resultado? 2-1 para o Flamengo, gol de fulano de tal em tal momento. Ele dizia tudo que um flamenguista doente não celebraria. Ele memorizava. Memória de calendário, memória fotográfica. Mas é interessante, Marcos Victor aprendeu tudo isto, mas para tomar banho ele precisava de ajuda, porque se deixasse, ele ficava debaixo do chuveiro, e como ele é de origem negra, cabelinho bem enroladinho, e aqueles pinguinhos de água que caíam, e ele ficava fascinado. Então ele ficava debaixo do chuveiro, fazendo estereotipia, e mexendo com a cabeça e vendo os pingos d'água. Então a mamãe tinha que ficar ali, olha, Marcos Vitor, olha o bumbum.
Aí ele sabia limpar o bumbum, lavar o bumbum com a bucha. Olha debaixo do braço, aí fazia. Mas tinha que monitorar, porque se não monitorasse, ele ficava lá. Marcos Victor vestia-se junto, mas a mamãe já deixava a camiseta de regata e a bermuda dele direitinho na cama quando ele saía do chuveiro e ia para o quarto. Inclusive tinha o costume de sair nu. Eu disse para o pai, não, senhor, nós vamos ter que instalar nele a habilidade que só sai do chuveiro e não precisa estar todo vestido, mas pelo menos de toalha. A ele não é porque ele é autista que não tem que aprender, que ele não pode ficar andando nu na casa e na rua. São essas coisas que a gente fala, né? Ah, porque é autista. Não porque é autista, mas pode aprender. Alguns não vão aprender tudo que nós entendemos que eles precisariam aprender para autonomia, a depender do grau de acometimento. Mas nós trabalhamos com projetos de modificação de comportamento. E aí instalamos e levamos aí 2, 3 meses, ele passou a usar a toalha. E aí ele chega lá no quarto dele e realmente pegava a regata, botava, pegava a bermuda e botava. Um dia eu falei para a mãe dele, falei, faz o seguinte, agora você vai deixar preparadinha a regata, a bermuda, mas virado. A regata virada assim agora. E a bermuda também virada. O Marcos chega lá, botava. Do jeito que a bermuda estava, virava até. Portanto, ele tinha habilidade, mas eles sempre vão precisar de ajuda. Esses são os autistas de alto funcionamento. Mas é importante dizer para vocês que as pessoas com autismo de funcionamento, alto funcionamento, como este caso que vai se apresentar neste curso na semana que vem, esse rapaz, eu posso dizer, porque ele vai apresentar, o Gustavo, que acabou de defender seu mestrado na área de tecnologia. Ele trabalhou com modelo matemático, e você sabe que autismo, quando são de bom funcionamento, é a área do pensamento lógico. Aí eles são melhores do que nós. São mais rápidos e melhores. Agora, entrou no pensamento abstrato, interpretação de texto, e aí começa a ter dificuldades. Portanto, esse é o mundo do autismo. Eu misturei com um punhado de coisas falando de desenvolvimento humano, misturei com história, mas a história da própria vida. Eu sou analista de comportamento, não é por teoria, não. Eu faço modificação de comportamento comigo. Há 2 anos atrás, descobri que a minha irmã mais velha, que também está na Alemanha há 40 anos, teve diabetes, começou com diabetes, e aí eu lembrei-me, opa, minha família tem história de diabetes na terceira idade. Olha, eu sou 1 ano e pouco mais jovem do que ela. Opa, eu tenho que começar a mudar. Comecei a medir quantas colheres de açúcar eu usava, e sempre usei açúcar mascavo, o orgânico. Quanto que eu estou usando? Tanto. Então era janeiro, estava na Alemanha, era janeiro. Falei, bom, janeiro, julho, estarei usando a metade da glicose que eu estou ingerindo para mim agora. Então não é assim, a partir como as mulheres fazem, né? O que a maioria das mulheres fazem em 31 de dezembro? Hoje é o último dia do ano. Amanhã é um novo ano. É uma nova vida. Vou fazer regime. Quero emagrecer. Aí, naquele dia, ela come tudo que tem direito. E o que não tem direito também ela come. Vai dormir mal, porque vai dormir com o estômago bem cheio. No outro dia ela levanta. Perdoe-me, eu estou só ironizando um pouquinho, metaforizando. Não é? Inclusive homens também. Eu falo só das mulheres que falam, a mulher, eu tô gorda. No outro dia levanta, hoje é um novo ano. Bom, hoje é o mesmo dia como qualquer outro de 24 horas que eu tive na minha vida. Mas hoje é um novo ano, nova vida. Nova vida, coisa nenhuma. Você vai continuar fazendo tudo que você fez até hoje, da mesma forma. Mas vai lá. E aí ela faz, então vou começar o regime. Ela vai para a cozinha, pega uma torradinha desse tamanhozinho, um cafezinho assim, e toma, e começou. E corre para o banheiro, pega a balança para ver se tirou 10 quilos. Aí ela percebe, ela não tirou nem 10 quilos, nem 1 quilo, nem meio quilo. Ai, comigo não dá certo. Mas é claro que não dá certo. O corpo humano não funciona assim, não é? Você faz uma dessensibilização sistemática. Quer fazer uma modificação de comportamento? Monta um projeto. Primeiro, você tem que descrever frequência e intensidade daquele comportamento, o que você quer trabalhar em você mesmo. Segundo, faça o gráfico, frequência, intensidade, horários e tudo. Aí você tem clareza do perfil daquele comportamento que você quer modificar. Monta uma estratégia de passo a passo. Nós chamamos de comportamento-alvo. Você está aqui, e aí você vai ter um comportamento-alvo. Ele está lá. E não é num pulo, na mágica, que eu saio daqui e vou lá, não.
Eu vou construir agora um processo de modificação sem dor, sem sofrimento, sem grande ansiedade. Monto o projeto para chegar lá. Então eu gostaria, desses minutinhos últimos que a gente tem, que vocês falassem, perguntassem alguma coisa que pudesse interessar vocês. O último livro que eu publiquei é literalmente Inclusão Escolar e Suas Implicações. E é um livro com 5, 6, 7 capítulos, eu não me lembro. E o título é Inclusão Escolar e Suas Implicações. Depois, se quiserem, entra na internet, dê uma olhadinha lá, vão encontrar. E eu tenho uma preocupação com essa história da inclusão. Não é inclusão por si. Por que não é inclusão per se, por si só? Porque é inadmissível na sociedade do século XXI nós ainda estarmos discriminando pessoas por elas serem autistas, por elas serem deficientes mentais, com retardo mental, por elas serem pobres, por serem índias, por serem negras, etc. Portanto, não se discute sobre inclusão. O que eu quero discutir é a forma como nós estamos fazendo inclusão. Principalmente, então, o autismo, que é a nossa matéria de hoje. A pessoa com autismo não funciona como uma pessoa comum. Por isso são autistas. Porque se forem pessoas comuns, então não são autistas. Então elas apresentam algumas peculiaridades. E os grandes equívocos que nós andamos cometendo é, hoje vai começar a aula, pega a criança, leva para a escola regular, e ela chega lá e vai assistir lá, participar da aula, das 7h15 ao meio-dia. É claro que vai dar tilt. Primeiro, as pessoas com autismo, salvaguardando raríssimas exceções, têm enormes dificuldades do contato físico, ficar sentado a uma mesa longo tempo, ficar dentro de uma sala de aula. Então a gente faz uma dessensibilização sistemática. Então a criança vai, só fica um tempinho, aí passa 5 dias fazendo, aí na próxima semana fica um tempinho a mais, você vai aumentando o tempo. Este é um processo de aproximação da escola. Segundo processo, a professora regente já tem lá os seus 20, 25, 30, 35 alunos para cuidar, e desses 10, 15, 20, 30, 50 alunos para cuidar, já tem alguns que estão dando tilt lá dentro, já estão dando trabalho para ela. Aí você bota o menino com autismo lá dentro, aí é que não vai dar certo mesmo. Aí nós inventamos o tal do AT, ou AP, Atendente Acompanhante Pedagógico, que já é um passo. Mas o que a gente faz? A gente pega uma aluna de 18 anos, de primeiro ano de pedagogia, para fazer esse trabalho. A aluna, essa dona de 18 anos, nem sabe que ela existe. Não sabe nem o nome próprio. Muito menos cuidar de uma pessoa com autismo. Então você bota uma pessoa, coitada, eu tenho, inclusive quando eu falo isso de uma forma mais metafórica e irônica, é para dizer, caramba, nós educadores somos muito doidos para fazer esse tipo de procedimento. Botar uma pessoa que não tem a menor noção sobre a patologia, sobre o problema de uma criança e vai acompanhá-la numa sala de aula. E sabe de uma coisa? Algumas dessas pessoas sofrem muito mais do que a própria criança com autismo dentro de sala de aula. Ela se sente impotente, incompetente, perdida, desorientada. Então, você vai treinar uma pessoa, alguém vai assessorar essa atendente e a professora regente. Professor, esse menino age diferente, hein? Ele vai dar respostas diferentes do que se espera. Mas primeiro a gente quer fazer com que ele se acostume a estar dentro de sala de aula. E aí ele vai sendo inserido gradativamente. E para terminar de responder essa pergunta, até porque cada uma é uma aula que você tem que dar, né? Para não ficar só no sim e não. Mas é importante para responder essa pergunta, vou dizer algo meio polêmico, que eu também tenho dúvidas, mas a dúvida para mim me incentiva a buscar depois, então, a resposta. Eu não tenho tanta certeza na inclusão se uma criança com um grau de acometimento médio para severo, moderado e severo, no autismo, se ela se beneficia com esta forma de inclusão como nós estamos fazendo.
E a gente precisa sempre perguntar a essa pergunta inteligente, responder a essa pergunta inteligente dessa aluna. Inclusão. Quem se beneficia com inclusão? E hoje, de manhã cedo, estava conversando com um pai de um menino de 2 anos com autismo. Acabei de prescrever o diagnóstico hoje. Uma pessoa até próxima a mim. E eu disse para eles, quando a gente entrou no mundo da inclusão, ele estava perguntando o que vai ser do filho dele, inclusão, e eu disse, olha, inclusão, primeiramente, faz muito melhor aos meninos comuns do que aos próprios meninos autistas. Por que isto? Porque os nossos meninos comuns, desde cedo, tendo convivência com uma pessoa com autismo, no dia a dia, quando ele for adulto, e observar na rua, nos outros estabelecimentos, na escola, no shopping, no cinema, na praia, seja onde for, uma pessoa com autismo fatalmente não vai discriminar. Ele já sabe, ele já conviveu. Os outros que discriminam é porque tem medo do diferente, não sabe lidar com o diferente. Então, no mundo de hoje, me parece que num dos capítulos desse livro eu discuto sobre isto, que a gente tem observado que a inclusão muitas vezes faz bem mais bem ao homem comum, ao menino, ao aluno comum, do que ao aluno com autismo, por exemplo. E os autistas mais graves, eu tenho minhas dúvidas. Dúvidas significa que eu afirmo ou que eu acho que não. Eu tenho dúvidas se a gente não estaria talvez dando assistência melhor a ele, mais intensivamente, aproveitando esse cérebro ainda pequeno, na aquisição de habilidades, de autonomia, de sustentação, vestir-se, despir-se, caminhar, comer sozinho, se alimentar não só sozinho, mas fazer talvez seu próprio sanduíche. Portanto, a que a gente chama de atividades funcionais. Eu entendo que a escola, para estes casos mais graves, é secundário. E sabe por que eu penso isso? Penso, mas não afirmo. O que adianta um menino chegar lá com 16 anos, está escrevendo o seu nome, está lendo talvez algumas frases, mas a ele não foi ensinado a fazer seu próprio sanduíche quando ele tem fome, a vestir-se, a despir-se, a amarrar o cadarço do sapato, a fazer sua própria cama, a varrer seu próprio quarto, a pegar aí R$ 2, ir até na esquina, quando é uma cidade pequena, ir até numa esquina, lá na padaria, entregar o dinheiro, pedir 2 pães, esperar o troco e voltar para casa. Ó, tá lendo tudo. Está lendo, inclusive, Paulo Coelho, o alquimista. Está lendo José de Alencar, Iracema. Mas a ele não foi ensinado a cuidar de si próprio, a se autossustentar. São perguntas que eu faço e que a gente, numa bela de uma discussão, um dia poderíamos tentar não responder, mas avançar nessas questões. Primeiramente, existe sim uma lei, ela é obrigatória, e a escola, inclusive, se for particular, não tem nem o direito de cobrar ao acompanhante pedagógico naquela escola mais do que a mensalidade da criança. É por lei isto. Então, isso é vigente e qualquer família, qualquer escola que rejeitar esse caso pode se ir diretamente, né, à justiça e que vai haver já de pronto um mandato de segurança garantindo a essa assistência. A análise do comportamento, como eu disse, ela descreve como é que o comportamento humano, em geral, funciona. E aí sim, análise do comportamento, no caso do autismo, tanto é que isso é no mundo todo, sabe-se claramente, se discute que há quem tem mais eficácia, tem obtido mais resultados rumo à autonomia, o procedimento, né? Que a gente não chama de técnicas comportamentais, nós não somos mecânicos, né? São procedimentos comportamentais. E tem baseado na lei do princípio do comportamento humano, antecedente, manifestação do comportamento e consequências dele. E aí, muitas vezes você não consegue mexer no antecedente. Mas se você fala para a mamãe, mamãe,
Todas as vezes que seu filho faz isso, a senhora não faz isso, a senhora não reage assim, só está percebendo que não está dando certo, não é isso? Não, não está dando não. Então vamos discutir e desenvolver uma outra resposta a este comportamento, porque fatalmente a senhora vai ter uma outra consequência. As pessoas com retardo mental necessariamente não têm autismo. Retardo mental significa elas não vão aprender na velocidade e na intensidade como esperado pelo homem comum. Então, elas não aprendem. No retardo mental, as pessoas têm contato social, mantêm, desenvolvem quando estimulados, responde ao contato social, ao carinho, ao afeto, à atenção. No autismo, não. E o autismo, a maior dificuldade não é nem o atraso mental, ele é coadjuvante, não é o sintoma principal. E são aqueles sintomas cardeais de encapsulamento. Tem dificuldades do contato físico, a gente pegar nelas enquanto não down. Você pode botar no colo, abraçar, beijar. Criança com autismo tem enormes dificuldades do contato. Crianças com autismo, quando chama pelo nome dele, vou pegar hoje aí o Levi. Levi, olhe para mim. E ele está lá no mundo dele. Levi, olhe para mim, Levi. Parece que é surdo. Então, quem sabe vocês entram no próprio Google, procure lá, por exemplo, sobre sintomas cardeais do autismo, e vocês vão encontrar quais são aqueles sintomas. Por exemplo, são perseverativos, cheios de rituais. Por exemplo, um autista entra, por exemplo, numa sala. Se tiver um ventilador ou algo girando, vão se fascinar. Fazer movimentos, por exemplo, de pêndulo. O flap, a gente chama flap, né? Bater asas, porque ficam excitados. Portanto, eles têm dificuldades no contato social e não no desenvolvimento em si. Essas são as diferenças claras, tá bom? Obrigado a todos pela paciência de